Oi, povo, tudo bem? Barrese aqui. Fiz 5-0 de Feng hoje, né, no Armory. E a galera tá pedindo uma deck tech. E aí, como é um deck que eu, infelizmente, né, botei muitas horas nele, vou trazer aqui pra vocês alguns pensamentos meus. E, bem, vamos lá. Para começar, né, tô fazendo esse estilo aqui de deck tech porque eu não gosto muito das deck tech que fazem hoje em dia, né, quando abrem a tela lá do Google Chrome, Fabretti, ficam subindo e descendo, eu não gosto daquele jeito, acho horrível. Então vou tentar uma coisa diferente aqui, né, mais parecido com os deck tech do Sandando, do Mimax Game, né, gosto bastante, vi vários. Vamos lá. Eu dividi aqui o deck em setores, tá? Esse aqui é o setor que marca ou cria failed, que pra mim é o setor mais importante do deck do Feng. Por quê? Porque você quer ter 3 faileds o mais rápido possível, entendeu? Muitas matches, inclusive, você quer começar para já garantir uma marca, já garantir um failed. Então, essas cartas aqui eu acho indispensáveis, assim, principalmente essas aqui. Essas duas aqui tem discordâncias, tem gente que não usa, mas vamos lá. Searing Gaze, né, que indispensável, uma das melhores reações, é o que você quer ver no early game, e não é ruim no late game. A Firm Loyalty é a mesma coisa daqui. Essa aqui é uma carta muito versátil. Eu botei ela aqui porque ela marca, mas ela poderia estar em qualquer um dos outros slots. Para mim, é a melhor carta do deck. O velho, eu chamo de velho. Aí o For the Drakai, que é absurdo no early game. O que você quer é marcar o cara e blocar 9 e fazer um For the Drakai para já criar um failed com certeza. Se irritar, cria outro. Então eu faço muito isso. Eu gosto, valorizo muito essa carta, valorizo muito criar o failed com ela. Scarticho, que absurdo também, se irritar, marcou. E muito legal porque se o cara já tiver marcado, não conflita, né? Porque você irrita, marca, o cara já tá marcado, você criou um failed, deixou o cara marcado. Scarticho amarelo, porque além do efeito do Scarticho, que já é bom, é amarelo e supre, né, a sua necessidade de pitch antes de você flipar o herói. Aí Tip-Off não tava usando, mas como eu vi lá o resultado não lembro o nome do rapaz, mas que ficou X0 no BH, ele tava usando, eu falei, cara, ele ficou X0, alguma coisa ele fez certa. E aí fui testar, gostei muito. Acho que ser instant, descarta a marca, é o que o deck precisa e é azul. Essa aqui é tipo essa aqui, só que bloca 3, né? Acredito que se eu pudesse usar 6 dessa, não teria motivo para usar essa aqui. Acredito eu, porque essa bloca 2, essa bloca 3, é isso. Aí essa aqui, 1 para 5, que se você usou vermelha nesse turno marca, então você quer ver ela no early game, para você fazer uma vermelha, 1 para 5 já está marcado, se irritar cria failed, entendeu? Então, excelente por early game e não é morta no late game. Late game às vezes você vai ter um vigor lá voando, porque você não tinha o que fazer com o recurso depois do segundo hit e tal, aí você vai vir, vai bater, 5. Pledge Failed é bom, mas tem um problema que depois que você está flipado, ela é um 0 para 1 Go Again. O máximo que ela pode fazer é dar Go Again mais 1 para sua adaga. Então é isso. Agora vamos para o setor que eu chamo de... é a cola do deck, né? É o que não deixa a peteca cair. Vou chamar de consistência, tá? Todas essas cartas aqui são isso. Glint, da Go Again, mas é azul block 3, então supre a necessidade de azul. Tuf, que é uma das melhores cartas ofensivas do deck, e não cria failed nem marca, mas né, é a consistência do deck ali, da Go Again pra adaga, dá mais 1, dá mais 3 pra próxima. Blaze, muito bom, né? 0 para 4 Go Again, não preciso explicar. Blistering, de todas as reações dracônicas, né, comunzinhas, ela é a melhorzinha, porque ela é 0 para 2, então a primeira adaga já vai vir para 4, caso você tenha ela. Se você fez alguma coisa antes, a adaga já está vindo para 5, então de número ela é a melhor. Oath, muito bom, né? Você quer, geralmente, principalmente no início do jogo, né, começar o turno com Oath, bater com a adaga, já usar algumas daquelas reações lá que eu falei que era
indispensável, né? Ou a Firm Loyalty ou a Searing Gaze. Aí, esse slot aqui do Perforate, pouca gente está usando, mas eu gosto muito dele, principalmente contra match de Florian, Victor, essas matches que você sabe que vai querer te blocar muito, porque no final do jogo os Perforate vêm, você tem vários Failed, né? Tem uns 5 ou 6, e aí você consegue transformar o Perforate em Dracônico, bater, go again, comprou, e aí você vai fazer um turno de 4, 5 ataques. É muito difícil pro cara blocar, porque ele tá sempre tendo que pensar, né? Normalmente no final do jogo as reações já acabaram, muitas delas são vermelhas. Então o cara tá sempre tendo que pensar no overblock, se ele overblocka, se não overblocka, se ele overblockou, você pode dar um perforate, só bater de novo. Muito boa. E o sigil, broken, tu quebra um fail, te dá um sigil, quando o cara blocou 3 na adaga, ganha 3 de vida, go again, bate com a adaga, é muito bom. Começando, né, o Feng, que em algumas matches é um deck que quer começar, você começa dando sigil, 43 de vida, absurdo. Não tenho o que falar, gosto muito do sigil, não tiraria. Aí, o terceiro setor, que é um setor mais curto, tem 3 cartas, né? 3 cópias de carta, mas são 7, que é o setor que eu vou chamar de bomba. É o grande payoff por você ter feito Failed, que são os Blade Flurry. Se você der um Blade Flurry dracônico, ela é um 0 para 6, digamos assim, porque ela vai dar 3 para a adaga, go again, 2 para a próxima adaga, né? Você vai fazer uma carta para 4, 3, reseta a bota, né? Então é uma carta para 8, na teoria, né? Aí o Hunt's End, que é a mesma coisa, você consegue fazer 6, 1, reseta a bota, 8. E o Brimstone, que sai em algumas matches, mas em match que o cara tá querendo te blocar, é o que você quer. Porque se você conseguir dar 4 ataques de adaga reagindo em todos eles, é absurdo. Vai fazer uns turnos de 25 a 30, fácil. E é isso. Do main deck são 56 cartas, então quase sempre entram 4. E algumas matches saem cartas que costumam sair o Blazing Headlong, o Perforate, enfim. E depende da match, né? Vamos lá. Equipamento. O equipamento também é bem discutível, né? Eu conversei bastante com o Michel Veríssimo, né, sobre esse deck aqui, e eu acho que no equipamento é onde a gente discorda de mais coisa. Ele tá usando uma tech lá de Arcanite, enfim, eu não gosto muito. Eu me apego ao clássico. E Providence, pra mim hoje é a melhor cabeça, boa contra Guardian, Assassino, Florian, qualquer deck que usa Command & Conquer. Kabuto, bom contra Warrior. Dá pra pensar também em colocar contra Brute. É uma boa cabeça, assim. Nas matches que você vai entrar de Kabuto, ela vai fazer muito mais de 2. E o ABzinho, gosta de entrar de AB. Gosta de entrar de AB contra Aurora. O AB contra Florian ainda está sendo discutido, mas eu acho legal entrar de AB contra os decks que você quer entrar de AB, né? 27, Aurora, Verdance, AB1, né? Cano, por que não? Né? Não vai te salvar, mas entra de AB contra Cano. E o Peito, né? Que basicamente vai jogando o recurso para frente. Então, às vezes você começa, já tem um azul, consegue irritar, faz um vigor, esse vigor já te ajuda. Brave Force Bracers, muito bom também, muito valor, fica no campo, Battle Warn, ganha mais um. Dynamo não tem o que falar, né? As armas não tem o que falar também. Agora vamos pro side deck. Até ontem eu tava jogando com 3 Smokeout. Só que eu enfrentei uma Dorinthia Downblade e ela tinha Sib. E eu acabei sendo fadigado porque eu não tive dano para apresentar o suficiente para ela morrer. Porque ela tava usando Sib, tava usando Shunt, enfim, baixíssimo. Mas basicamente meu side deck é Defense, 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 Defense e cartinha contra Prism e Enigma, que é a Jagged Edge. E cartinha contra Sib. Aí contra
Flória, você vai querer colocar as cartas, entram 4 cartas, né? Você vai querer colocar essas 4 aqui, não vai colocar essas aqui, porque Flória você quer bater nele, você não quer ter as defenses, né? Depois que você flipar, você quer converter carta, mão de muita carta, né? Com a vida que te resta. E é isso, contra a Aurora você vai tentar entrar com o máximo de defesas possível, tirando os block 2. E é isso. Eu acho que falei bastante, né? Mostrei a lista. Vou deixar também aí um espaço nos comentários, né? Eu vou ler todos os comentários, vou responder todos. Então, se tiverem discordâncias, que vão ter, né? Eu tenho discordâncias, às vezes eu olho para umas cartas e falo, pô, por que eu tô usando isso? Pô, por que eu deixo isso no site e tal? Então, acho que essa é a graça do Flash and Blood, né? É por isso que a gente joga. E é isso aí, galera. Esperem mais vídeos dos Borders aqui no canal, esperem mais deck techs, esperem mais tier lists, a gente vai começar a movimentar bastante. E obrigado, tamo junto. Mandar um salve aí pro Michel, né, que me ajudou bastante com o deck, pra Vanessa, que me deixou jogar, por todos os Borders. É isso. Valeu, gente. Tamo junto.